E se você pudesse utilizar o Hermes Agent 100% na nuvem, sem depender do seu computador, para você fazer uma série de automações, como por exemplo, chatbots para WhatsApp, controlar todo o seu negócio diretamente na nuvem, utilizando inteligências artificiais, mais o Hermes, mais uma VPS. A galera muito fala sobre a questão da importância de você ter uma VPS, justamente porque ali você consegue fazer todo esse controle totalmente na nuvem. Só que para você fazer isso, você precisa seguir um passo a passo, onde você vai conseguir conectar o Hermes com essa VPS, que é talvez a parte mais difícil. E é por isso que você está nesse vídeo. Então, nosso objetivo aqui é basicamente eu mostrar para você como que você instala uma VPS no seu Hermes Agent, para ele funcionar 100% online. O processo em si é bastante simples, mas fica comigo até o final para você entender tudo. Meu nome é Raul Oliveira, se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Então é isso aí, bora pro vídeo. Se você quer colocar lá o seu agente especializado no WhatsApp, o seu bot de WhatsApp, que eu ainda pretendo trazer vídeo sobre isso futuramente também. Só que aí, para você fazer isso funcionar de fato, você vai precisar da sua máquina ligada, se você quiser usar o Hermes Agent para isso. Mas não, Robson, eu não quero usar minha máquina ligada, eu quero deixar tudo desligado. Quero poder ficar de boa lá na piscina, só tomando meu suquinho. Como é que eu faço isso? A forma mais eficiente de você fazer isso é de fato colocando o seu Hermes Agent dentro de uma VPS. E nesse sentido, eu vou recomendar aqui a Stay Cloud, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. E vai ser exatamente o que vai te possibilitar conseguir colocar o seu Hermes Agent para trabalhar para você como um funcionário de IA totalmente automático, totalmente autônomo e aprendendo tudo o que você está fazendo ali, porque ele tem uma memória persistente, ou seja, tudo que você faz ele vai gravando e ao longo do tempo ele vai ficando mais inteligente, como um segundo cérebro real. Essa é a parte mais interessante, tá? Então, basicamente, por que eu vou recomendar aqui a ST Cloud? Primeiro de tudo, porque eu consegui um link de desconto especial para os meus fogueteiros do coração, tá? Cujo link vai ficar aqui embaixo, daqui a pouco eu também vou falar mais sobre isso. Mas nesse momento importa saber que é uma infraestrutura 100% nacional. Deste modo, a gente tem realmente os servidores localizados no Brasil e, portanto, a gente também tem uma equipe de suporte especializado dentro do Brasil. E a grande vantagem disso é que eles vão realmente resolver o seu problema. Não é um bot, um robô que vai ficar lá te respondendo. E sem contar que eles também têm hardware de alta performance, né? Ou seja, eles têm uma utilização aí de SSD, NVMe e suporte humanizado. Porém, você vai se perguntar assim, tá, mas e por que eu preciso, né? Qual que é a necessidade real de eu rodar o Hermes Agent na nuvem? Nesse caso, você vai ter uma independência total, você vai ter, como eu falei, o aprendizado contínuo e um hub de operações via Telegram. O que isso significa? Se você conectar ele no seu Telegram ou no seu Discord, por exemplo, você consegue pedir coisas pelo seu celular que ele vai se refletir em ações reais dentro da VPS. Então você não precisa da sua máquina física computador, porque a sua informação ela vai estar rodando lá na VPS. Basicamente é você pensar o seguinte, sabe quando você tem um tráfego mais ocasional, que você consegue contratar uma hospedagem compartilhada? Você paga menos justamente porque você vai estar compartilhando um terreno inteiro com várias outras casas. No caso do VPS, que seria, em bom português, servidor privado virtual, você vai ter um espaço só seu ali na nuvem, onde você vai conseguir, por exemplo, ter um computador totalmente focado naquilo que você precisa. E a grande vantagem é que justamente por você ter um espaço só seu, você não precisa se preocupar se você está com o receio de ter picos de acesso ou de ter queda de performance, porque ele está totalmente focado ali no seu projeto. E é por isso que você consegue, por exemplo, colocar ele aí como se fosse 1, 2, 3, 4, 5 funcionários ao mesmo tempo, que aí você vai economizar justamente nessas contratações aí. Uma vez que você faça essa automação da forma correta, tá bom? É por isso que você deve se inscrever neste canal, hein? Tudo isso aí é a ideia que eu pretendo trazer para você. Ah, tá conectado com o meu WhatsApp, então eu não preciso me preocupar, meu Deus, deixei desligado. Não, você não precisa se preocupar, porque vai estar funcionando ali 24 horas. Então agora nós vamos pensar o seguinte, como que a gente faz aí essa instalação? O primeiro passo fundamental é, obviamente, você entrar na Stay Cloud. Então, quando você entra aqui pelo meu link de afiliado, você vai acessar aqui, tá? Entrou pelo meu link. Você vai vir aqui ó, em VPS N8N. Ah, por que a VPS N8N? Porque você também tem a possibilidade de utilizar o VPN. E a Stay Cloud ela é particularmente conhecida por justamente ter essa conexão com um clique aí, N8N. Como eu não tenho posicionamento aqui dentro do YouTube para falar disso, vamos nos focar por enquanto no Hermes Agent, mas se eu perceber que vocês querem, eu também posso falar sobre N8N aqui no canal, tá? Sempre que vocês quiserem é só comentar aqui embaixo o conteúdo aí, até para me ajudar também a ter mais ideias aí do que vocês estão querendo assistir, tá bom? Beleza, então eu vou descer aqui embaixo, ó, ele vai explicando para você, se você quiser ler isso aqui com calma. Você vai ter um desconto especial no meu link, onde você consegue um preço promocional aí no primeiro mês. Só que é sempre recomendável que você consiga, por exemplo, contratar um plano mais longo. Quando você contrata, por exemplo, um plano de 2 anos, 3 anos, isso fica muito mais, o preço ele fica muito mais atraente, tá?
Então, o que você pode fazer? Você pode testar aqui para validar isso. Tenho aí um serviço que eu quero prestar para o meu cliente. Vou então aproveitar aqui para poder utilizar os planos mais longos quando eu perceber que a coisa engrenou, por exemplo, que é uma coisa que eu costumo fazer, tá? No plano Starter, você tem acesso a 4 GB de memória, enquanto no plano você tem acesso a 8 GB de memória. A galera costuma recomendar principalmente o plano Automator. Nesse momento aqui nós vamos escolher o plano Starter. Então, se você vai fazer uma automação para o WhatsApp, por exemplo, então isso aqui vale muito a pena, porque você vai ter justamente um funcionário ali 24 horas, sem que você precise se preocupar com todas aquelas outras questões e custos que você teria se fosse uma pessoa exclusivamente fazendo isso aí para você no seu atendimento. Então eu seleciono aqui um sistema operacional, eles já deixam até recomendado o N8 Evo Watch. Vou selecionar esse mesmo. E aí vou clicar aqui em continuar para checkout para poder colocar os meus dados e fazer o pagamento. Então você pode fazer isso porque eu já fiz. Então quando você fizer isso, você vai ter acesso ao painel inicial da ST Cloud. No Hermes Agent é muito simples. Para você instalar ele, você vai acessar o link que também vai ficar aqui embaixo. Você vai clicar aqui em Install e aí você vai selecionar o seu sistema operacional e baixar. Instalação simples e prática. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a instalação do Hermes Agent, onde eu explico os pormenores, os detalhes. Então o nosso objetivo aqui não é falar sobre isso, tá? Eu vou passar por cima dessa informação. Se você quiser mais detalhes sobre como que você instala ele, é só assistir o vídeo lá e depois você volta para terminar esse aqui. Eu estou pressupondo que você já conhece, mas se você ainda não conhece, esse é o melhor caminho, tá bom? É muito importante que você tenha um bom modelo de inteligência artificial para você utilizar aqui. Então eu vou te fazer duas recomendações principais. Lá no nosso vídeo eu ensino você a utilizar um modelo 100% gratuito, utilizando a NVIDIA como provedor. Vale a pena? Até um certo ponto sim, mas você vai ter que ficar trocando os modelos, porque tem hora que eles acabam a cota, tem um limite, são 40 requisições por minuto. E aí, o mais recomendável que eu posso dizer para você é utilizar, por exemplo, o Minimax, que eu acho que ele tem o melhor custo-benefício em termos de modelo. Vou deixar um outro vídeo aqui também, onde eu explico para você como é que você instala o Minimax no seu computador. E para você utilizar ele, é bastante simples. Eu vou clicar aqui, ó, aqui embaixo, nessa setinha, vou clicar em Edit Models. Então, aqui em cima, eu vou clicar nessas configurações. Você tem aqui a questão dos providers, correto? Você tem que clicar aqui embaixo para conectar o provider. Vou clicar aqui em Minimax. Então, uma vez que eu fiz login aqui no Minimax, selecionei meu plano e fiz o pagamento, vou vir aqui, vou clicar em API e Token Plan. E aí, eu vou clicar aqui, ó. Vou clicar aqui do lado esquerdo em Access. Vou clicar em Create a New API Key. Vou dar um nome, então nesse caso vai ser o Hermes VPS Stay Cloud Create. Confirmo. Eu posso então copiar essa chave API. Volto lá no nosso Hermes. Aí eu vou clicar aqui, ó, em API Keys. Na parte aqui de Minimax, eu simplesmente solto a API Key. Ctrl V. Como eu já tenho uma API Key, eu não preciso colocar aqui, mas como você está fazendo isso agora, você clica em Save, você vai salvar. Você vai ter então um modelo disponível. Tanto é que quando a gente clica aqui nos modelos, ó, você seleciona aqui Minimax e aqui você pode selecionar um dos modelos Minimax. Estou dando a sugestão do Minimax, mas como você também tem os outros provedores, então, por exemplo, se a gente vai utilizar o provedor gratuito lá da NVIDIA, nós só precisamos encontrar o NVIDIA aqui, NVIDIA, e um dos modelos gratuitos aí do NVIDIA, que você pode testar. E é como eu falo, gratuito você consegue fazer, mas as limitações são grandes. Hoje em dia as inteligências artificiais gratuitas são praticamente nulas. É daí que você consegue construir um MVP. Você pega, por exemplo, esse plano promocional aqui da ST Cloud, aí você consegue já colocar para rodar. Se você vê que faz sentido, você continua. Se você vê que não faz sentido, paciência. Tá? Eu vou te dar a sugestão para você se inscrever aqui embaixo na minha lista de espera, onde eu vou mostrar para você como que você instala o Hermes Agent, onde a gente vai explorar o Hermes Agent em todas as suas possibilidades, mais a VPS, para a gente conseguir fazer essas automações aqui que eu estou te falando. O nosso objetivo principal é que você consiga utilizar ele na nuvem, então vale muito a pena, tá? Se inscreve aí para você receber em primeira mão quando eu soltar as informações do curso. Quem tiver em primeira mão vai ganhar um desconto aí. Então, aqui, como nós vamos utilizar o próprio Hermes Agent para fazer isso, nós começamos com um pedido, que é um comando simples. Preciso conectar com minha VPS e tenho aqui a necessidade de passar meu IP da VPS, a senha root e também de criar uma chave pública. Eu digitei com uns errinhos de português aqui, finjam que vocês não viram, tá? Eu preciso que você rode o comando, e aí você tem aqui o comando também, que ele é essencial para poder construir a nossa chave pública. Ela funciona como uma conexão entre o nosso computador e o nosso VPS, para poder ele saber exatamente de onde está vindo a informação, de qual Hermes Agent nós estamos falando e para onde ele vai.
Até aí tudo certo. Ele vai criar dentro da nossa pasta um arquivo. E aqui, observa comigo, uma coisa que você tem que se atentar é que ele vai te passar exatamente este caminho, guarda esse caminho. É fundamental, porque essa chave pública, ela se chama SSH e ela vai funcionar exatamente com a conexão SSH lá dentro do StayCloud também. Então, por isso a gente já tem aqui as informações, temos a nossa chave pública, que é o que nós precisávamos. Mas como eu vou pedir para ele mesmo fazer, ele vai precisar instalar essa informação. Mas eu não quero ter que ficar indo lá e colocando todos esses comandos. Eu quero que isso seja feito da forma mais prática possível. Portanto, nós vamos precisar justamente do nosso usuário root e, consequentemente, do IP da nossa VPS. Para eu pegar essas informações, eu vou voltar aqui na StayCloud e eu vou vir aqui, ó, porque aqui você já tem basicamente o que você tem, né, contratado, e nesse caso estamos utilizando o plano Starter aqui da VPS. Vou clicar aqui em gerenciar. Ele vai ter então para mim aqui algumas informações e eu tenho aqui embaixo essa parte de endereço de tráfego, que seria justamente o endereço. Eu preciso desse que seria o meu IP, tá? Copia essa informação aqui, já deixa ela salva. E aí, logo em seguida, você vai vir aqui em cima, você vai clicar em console SSH, tá vendo? Nesse console SSH, você vai ter a porta, que seria a porta 22. É importante ter essa informação também, caso ele peça. E logo em seguida, você tem a senha. Essa senha, você copia ela e também deixa ela salva. Então, copiou a senha, copiou o IP e a porta, você já tem o que é necessário para fazer essa conexão. A senha nós não vamos colocar ele diretamente no Hermes Agent, tá? Nós vamos ter que rodar outro comando depois. Só que neste momento, como nós ainda precisamos justamente colocar essa primeira parte de fazer a conexão, nós vamos iniciar com as informações que nós temos. Tanto que o próprio Hermes Agent já pede para nós o seguinte: o IP da VPS, que é o mais importante, o usuário, que seria o usuário root, e a porta SSH. Com isso em mãos, nós vamos colocar aqui e vamos dar um Enter. Bom, eu queria que ele fizesse essa instalação, mas ele pode ficar berrando, ele pode ficar de pirracinha. Como envolve senha, às vezes ele fica um pouco chato. Mas basicamente ele está falando aqui que falta instalar a chave pública na VPS. O que isso significa? Nós temos que colocar essa nossa chave pública lá dentro da VPS. Ele vai ficar essencialmente chorando aqui, ele vai dizer para você fazer, mas sempre peça para ele mesmo fazer, tá? Nesse sentido aqui, antes da gente conseguir fazer as nossas automações, a gente precisa fazer essas... Tá bom, vai meu filho, faz aí, faça o trabalho, caramba. Nesse caso aqui, ó, instale você mesmo a chave pública via comando. Então ele está tentando instalar aqui. O que ele vai precisar? Justamente da senha root, que vai ser detalhe pequenininho para você, mas é basicamente você pegar a senha lá na StayCloud que nós salvamos. Você vai colocar essa senha aí. Dá um OK para ele liberar para a gente. Beleza? Chave instalada. Agora ele vai fazer uma validação com SSH VPS. Ele então passou para mim o seguinte: passo seguinte recomendado, um comando só na VPS. Travar login por senha. Vamos fazer isso aí porque é uma recomendação dele. Então ele perguntou: quer que eu rode agora? Eu vou colocar aqui sim. Porque o importante é ter essa conexão aí feita da forma correta. Ele vai pedir aqui o run, né? A confirmação. Você dá essa confirmação para ele e segue vida. Sim, vamos dar um run aqui. Então, boas notícias. Agora o nosso VPS está conectado. Tudo verdinho aqui, tá tudo certo. Beleza? Ele utiliza o Ubuntu. Mas isso aí já são termos mais técnicos do que eu sou capaz de conceber, não é? A gente tem que saber aí das nossas limitações. O que importa então aqui agora pra gente? Que nós coloquemos uma senha nessa chave pública para ela não ficar exposta. Então, se caso acontecer alguma coisa, é importante que a senha fique segura. Então, eu pedi o seguinte: adicione uma senha passphrase à minha chave pública. O que é essa passphrase? É basicamente a senha que seria o segredo dessa sua chave pública, porque se caso alguém tiver acesso, como eu expliquei, é perigoso que alguém consiga de fato acessar suas informações, tá? Se você quiser uma segurança a mais, você vai fazer outra senha. Vou utilizar a mesma senha do meu root, que é para eu não me perder, vai ficar tudo uma coisa só. É um processinho chato, mas agora ele colocou o seguinte: a polícia ela foi confirmada, porém a VPS falhou. Por quê? Porque até aquele momento não tinha nenhuma senha, estava direto. Então, suponhamos que alguém conseguisse acesso, a pessoa ela vai conseguir utilizar a sua VPS, suas informações aí, quem sabe até invadir seu computador. Então, muito cuidado com isso, tá? Beleza, agora então, a gente precisa rodar esse comando, mas eu vou pedir para ele rodar o comando. Aqui tem o comando, rode o comando você mesmo. Talvez ele não consiga, porque a gente precisa adicionar essa senha. Vamos verificar aqui. Vamos lá, vamos adicionar aí a passphrase. Adicionei a passphrase, vou dar um OK. Um adendo muito importante, eu te ensinei aqui a colocar com a senha, porém, se você não quiser ter que ficar digitando a senha toda vez que você acessar o seu terminal, ou quando você ligar o seu computador, você pede o Hermes Agent para desativar a sua senha, tá? Por isso que ela tem que estar salva, porque no momento em que ele pedir para desativar, você precisa desativar ela. Ele vai pedir para você instalar primeiro a sua senha, aí você coloca a senha lá, depois você clica Enter, porque aí você elimina a senha. E agora que nós temos o Hermes Agent instalado,
na nossa VPS. O que é possível fazer, afinal de contas, e que faria sentido dentro de um negócio como o meu, por exemplo, que está totalmente relacionado com o Vibe Coding. Então, por exemplo, eu vou dar aqui algumas sugestões. Se alguma dessas sugestões for interessante, é só me avisar que eu vou fazer um vídeo sobre, tá? Você pode colocar um guardião de APIs e webhooks. Quando você tem, por exemplo, problemas de webhook, ele começa a dar falha, ele começa a dar alguma quebra no processo, você pode utilizar o EMS para sempre ficar inspecionando, ele vai entrando lá automaticamente. Você pode, por exemplo, gerar uma scheduled tasks, ou seja, uma tarefa agendada. Não vou falar sobre a tarefa agendada aqui, porque eu já falei no vídeo lá, tá? Do EMS Agent, mas é totalmente possível aí. Uma memória técnica padrão que vai aproveitar toda essa capacidade que o EMS tem de guardar informações e ir aprendendo ao longo do tempo. Ele gera skills autoprogramadas, ou seja, quando ele vê que ele tem uma necessidade, que ele percebe que você sempre faz aquilo, ele mesmo já vai gerar skill. Então, muito bom. Isso já ajuda muito. Dessa maneira, você consegue, por exemplo, como se ele fizesse um desenvolvimento acelerado, né? Que é como ele está colocando aqui, dessas questões, e que vão saber exatamente como que funciona o seu padrão técnico. Por exemplo, eu utilizo muito o Google AI Studio e o Antigraft para poder construir os meus aplicativos. Então, ele vai entender isso. Ele já vai gerar, por exemplo, os arquivos Markdown necessários para que eu consiga fazer isso de forma mais prática, por exemplo. Revisão da parte de performance e UX de site, por exemplo. Então você pode pedir para ele sempre verificar se o site está otimizado, se ele pode melhorar alguma coisa, ou se o site está tendo, por exemplo, algum problema, instabilidade, por aí vai. Outra possibilidade é a gente utilizar o Telegram ou o WhatsApp. Nesse caso aqui, geralmente a galera utiliza mais o Telegram, por vários motivos, ele é mais aberto, um pouco mais fácil de usar, para você conseguir pedir coisas nele pelo celular. Se você quiser que eu fale sobre isso também, eu posso falar futuramente, tá num vídeo, e não vou falar aqui, mas aí a gente conecta basicamente ele com o Telegram, você conecta com o Telegram e consegue fazer pedidos diretamente pelo seu celular, ao invés de você ter que fazer os pedidos toda vez dentro do computador. Então, mesmo com o seu computador desligado, se caso, por exemplo, você receber uma notificação lá no Telegram informando que a situação saiu do controle, você depois consegue fazer para ele resolver na nuvem. Então é justamente para isso que serve a VPS, para você não depender mais do seu computador. Agora você já não depende mais, literalmente, desse computador. A partir de agora você basicamente consegue fazer tudo pelo próprio celular ou outros dispositivos, né? Ou seja, o seu EMS ele já não está mais aqui, ele agora está na nuvem, ele já está lá na VPS funcionando de forma online. E, por exemplo, também monitor de métricas de negócio. Então, por exemplo, você faz tráfego pago, como é o meu caso, e aí com esse tráfego pago você consegue fazer um monitoramento ali, você consegue fazer um monitoramento diretamente no seu celular, porque o seu EMS Agent está na VPS. O que você achou desse vídeo? Você gostou? Se você tiver gostado desse vídeo, comenta aqui embaixo qualquer coisa, se você tiver mais sugestão de vídeo, porque você vê que é muita coisa, é tanta coisa que não vai caber em um vídeo só, então eu preciso me focar aqui em mostrar para você como é que você instala aí. Se você conseguir instalar, me avisa, se você não conseguir também avisa, que a gente dá um jeito nos comentários aí. O importante é você participar, fico muito feliz com o seu comentário, tá bom? Eu vou deixar 2 vídeos relacionados com o EMS Agent aqui, então continue aí os seus estudos. Muito obrigado, até o próximo vídeo e olha o foguete, e claro, se inscreve no canal, hein? Não esquece.